Após o nascimento do meu filho, eu não consigo voltar à rotina de estudos. O que fazer? Quem falou isso aqui para mim foi o Luciano Santos. Ele falou, olá professor, boa tarde. Como já tinha mencionado, estou há 1 ano estudando para as carreiras policiais. Mas devido ao nascimento do meu filho, não estou conseguindo voltar à rotina de estudo. O que devo fazer? Primeira coisa, pessoal, nascimento de um filho muda muito a rotina das pessoas, principalmente nas primeiras semanas. Tá? Eu ainda não sou pai aqui, nós ainda não somos, mas pela experiência, né? Eu atendo muitas crianças, converso com muitos pais, experiência fora aqui com pessoas próximas, muda a sua rotina. Então a primeira coisa é assim, existem aquelas primeiras semanas que você está numa semana de adaptação da rotina, para criar a sua nova rotina. Fique tranquilo, tá? Não fica criando, sabe? Ah, meu Deus, agora eu vou perder tudo que eu estudei. Não, cara. Se você tá estudando num bom ritmo, não vai sumir. Você dá um jeitinho ali pela primeira fase. O que você vai... E tem que estar claro. Primeira coisa, não tente muitas vezes voltar à rotina que você tinha, porque já mudou, cara. Você já é outra pessoa, sua rotina familiar é outra. Entendeu? Comece a estabelecer a rotina que você tem a partir de agora. Peraí, o que eu tenho? Ah, tá, peraí. Na madrugada eu tenho que ir e tal. De manhã eu fico com o meu filho, depois minha esposa, depois eu sou sozinho, eu cuido sou mãe solo, pai solo, tenho que ficar aqui junto. Aí você começa a estabelecer sua rotina a partir disso. A partir desse momento. Para as mães, tem que estabelecer uma rotina que tenha amamentação, cuidar do filho em alguns momentos. Para os pais, qual o momento que ele fica com a criança e etc. Você vai colocar isso no seu plano de estudos. Ah, professor, mas eu perdi 2 horas do que eu tinha antes. Você não perdeu, cara. Você tem uma nova atividade na sua rotina. Só adequa. Ou você ganha em horário de fim de semana, né? Pegando aqui no horário de fim de semana. Tem esse negócio de ganha e perde também. Acaba sendo um termo muito complicado de se usar. Ou você usa o fim de semana para estudar a mais, ou você usa outros horários para estudar a mais, horários que você consegue entre uma rotina e outra, você vai complementando o seu plano de estudos. Não fique pensando no que você fazia antes, como era antes, etc., porque senão você acaba alimentando um sentimento muito ruim em relação à rotina que você está vivendo agora, e você começa a falar, mas que droga, o que está acontecendo? Antes era de um jeito ou de outro. Não, cara, mudou. Aceite isso. Aceite. Ah, o que eu posso fazer agora? Ah, poxa, com o meu filho aqui e tal, antes eu estudava 4 horas, agora eu tô vendo que eu tenho 2, mas se eu espremer uma coisinha ou outra ali, eu tenho 3 horas. Beleza. Você tem 3 horas. Ótimo. Ganhou suas 3 horas. Você tem as suas 3 horas. Pega essas 3 horas e estude da melhor forma possível. Não fica criando situação de como era antes e depois e aquela coisa. Mas para isso você tem que ter uma boa organização. E organização, quando se trata de organização com filhos, é muito complicado porque é muito fluida. O que eu quero dizer com muito fluida? Ele muda muito. Né? Às vezes, dependendo da sua rotina familiar, eu não sei como você acaba eu vou estudar de manhã e de repente seu filho já não tá mais acordando, já tá acordando muito cedo. Você achava que ele não acordava. Aí de repente você muda pra noite. Ah, mas meu filho ficou doente essa semana. Eu vi muito isso quando eu fiz um acompanhamento com uma pessoa que estava estudando para o pós-graduação dela, né, o pós-doutorado dela, e ela tinha o filho, então às vezes o filho ficava doente, ela tinha que dar um suporte, então mudava muito cada semana. Então talvez você vai ter que ter uma programação, uma organização de rotina de estudos de mudança constante. Mudança constante. Uma coisa que eu faço, né, no acompanhamento, que é toda semana definir metas, e no método 5 eu deixo como dia da organização. Quem é do método 5 sabe, lá no método 5. Nós falamos do dia da organização é para você olhar para sua rotina e falar o que eu tenho para fazer agora. O que eu tenho essa semana? E talvez os seus horários dobrem, mudem, entendeu? E é ali que você vai usar. Você vai usar o que você tem. E vai seguindo assim. Né? Lógico, existem perfis de pessoas que vão lidar com isso de uma maneira muito complicada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com mudanças. Então, para mim mudar, meu Deus do céu, é uma dificuldade danada. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu lido com isso. Quando tem uma mudança, eu tenho que lidar. Vai me
me gerar uma série de sentimentos de que droga, eu tenho que mudar, eu queria que tudo ficasse igual, mas eu tenho que mudar. E foi, cara. Eu tenho que mudar, eu me autoconscientizo, eu tenho que me conscientizar disso, né? Tem que falar assim, Leandro, cara, você vai ter que mudar, não tem jeito. Então, dependendo do seu perfil, isso pode gerar um ponto de impacto muito grande, mentalmente falando, mas que você vai ter que lidar. Não adianta você ficar pensando, não, mas que coisa, como coisa, porque, igual eu falei, vai ser pior. Vai ser pior você ficar pensando nisso. Ficar pensando que antes era melhor. Beleza? Ficou claro? Essa dúvida ficou claro? Coloca aqui pra mim nos comentários ao vivo, se você está ao vivo, ou nos comentários aqui da gravação, se ficou claro.